E aí eu vou conectar com uma coisa que a Ananda falou, que eu achei muito interessante, que ela falou assim, Carlinhos me elogia, mas eu tenho muita insegurança ainda. Insegurança é ótimo, sabia? Eu acho insegurança uma coisa muito boa, porque muitas vezes quando a gente está muito seguro, aí a gente comete muitos erros, né? Ainda mais quando a gente está falando com outras pessoas, assim. Acho que quando a gente está inseguro, principalmente quando a gente está falando de comunicação, a gente tem mais responsabilidade no que a gente está fazendo. Então a gente vai se cercar de mais conhecimento, né? A gente vai entender que a gente não sabe de tudo. E acho que para fazer comunicação isso é muito, muito, muito importante. Eu sempre falo muito disso, assim, de responsabilidade. O que a gente está fazendo não é qualquer coisa, né? Comunicação não é qualquer coisa. Ainda que as pessoas achem que é porque todo mundo tem um celular, todo mundo consegue gravar um vídeo, áudio e publicar, né? Mas não é qualquer coisa. Então tem muita gente que muitas vezes não começa porque está inseguro ou porque não tem um público. E aí entra na sua pergunta, Carlinhos, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que eu vou falar? Não vou falar para ninguém. E você vai começar sem falar para ninguém mesmo, gente. É um fato, né? Só se você for uma pessoa muito famosa, assim, já, né? A questão é justamente essa. Você vai começar falando, aspas, sozinho, assim, né? E aí as pessoas me perguntam muito sobre isso, assim, porque o Papo de Preta, que vai fazer 8 anos, a gente sempre tratou muito de questões raciais, questões de sociedade, autoestima negra e tudo mais. E as pessoas sempre perguntam sobre isso, assim, né? Sobre esse público. Como chegar nesse público ou como chegar nas pessoas que precisam ouvir sobre questões raciais, como transformar a cabeça das pessoas e como você pensa nessa audiência. E aí o que eu sempre digo, e para mim isso vale para o vídeo e para o áudio, o Papo de Preta começou como um canal no YouTube, né? Ele se mantém como audiovisual, assim, mas aí as coisas que eu faço em áudio também é que eu não tenho a pretensão de que eu sozinha vou chegar nas pessoas. Na verdade, o que eu tenho como objetivo é, quando as pessoas procurarem sobre determinadas coisas, eu seja uma voz que esteja lá, sabe? E aí é muito sobre isso, assim, é sobre... Bom, eu quero procurar sobre quadrinhos. Quem está falando sobre quadrinhos? Normalmente a gente tem uma ideia do nerd, branco, não sei o quê, literatura, né? E aí tem a Maristela lá falando também sobre, com a sua visão, com as suas experiências. E aí, quando as pessoas procurarem sobre questões raciais, tem também a minha visão, tudo que eu estudei e quem eu sou também para estar lá, sabe? Então, quando a gente coloca a nossa voz, seja no podcast, no audiovisual, eu sinto muito que é isso. Assim, a ideia é que você também contribua com aquela narrativa. E aí, os movimentos, eles são de parte a parte. É o seu movimento de fazer, de publicar, e sim, você vai fazer com medo. Você vai fazer com insegurança. E se você esperar o medo passar, a insegurança passar, você ter todos os equipamentos, você não vai começar. Você só vai, sabe? Você só vai adiar. Vai começar com medo mesmo, com insegurança, com ninguém. Vai ter 1, vai ter 2, vai ter 3, e é isso. O movimento é você fazendo e as pessoas te encontrando. E aí, meu amigo e minha amiga, as pessoas te encontram pelos mais diversos tipos de situações. Porque elas estão sozinhas, porque elas imigraram, porque elas estão procurando alguma coisa para a faculdade, porque alguém ouviu e indicou, porque ela estava no Spotify e viu aquela arte muito legal e resolveu clicar para ouvir. Tem várias maneiras de as pessoas te encontrarem, maneiras que muitas vezes você não domina, né? A gente faz o que a gente pode nas redes. Muitas vezes a gente tem um monte de rede tendo que administrar e colocar lá e divulga aqui e tudo mais. Mas é isso, assim, quando eu penso no público, eu penso muito mais no meu recorte como comunicadora, né? Porque é isso, assim. O que eu sempre falo no início, que o Carlinhos estava falando, é que quando a gente não pensa nesse recorte, na verdade, a gente cai sempre no recorte que a gente sempre já teve, né? Então, muitas vezes, sempre que... Eu não sei se vocês já fizeram alguns cursos desses sobre criação de conteúdo e tudo mais, sempre cai no lugar assim, porque a iluminação tal, porque aí o roteirista, não sei, aí você fala, mas meu amor, minha iluminação é a luz do sol e o roteirista sou eu, o editor sou eu, e quem faz sou eu. Então, assim, às vezes as pessoas elas não têm a dimensão do que é ser você começando, sabe? Então, eu sempre
faço esse recorte de eu tô falando com a classe trabalhadora, com quem não tem um monte de gente para produzir, com quem vai fazer tudo sozinho, com pessoas negras, que a gente trata de questões de inseguranças nossas também, mas a gente também trata de questões sociais, assim. Então, eu sempre faço esse recorte para que o conteúdo seja direcionado para que essas pessoas vejam fazer sentido para elas, né? Porque muitas vezes a gente vê coisas que não fazem sentido para a gente. Mas aí, quem vai encontrar, como as pessoas vão encontrar, é de parte a parte. É uma parte da gente fazendo, produzindo, e outra parte das pessoas chegando e encontrando a gente, sabe?